Oi amigos, aqui é o professor Edson Cebola e hoje vamos falar em cosmologia, primeira parte, ok? Gente, o que é afinal cosmologia? Do que nós estamos falando? Sobre o que a gente vai conversar? Gente, hoje nós vamos falar sobre o Sol, ok? O Sol, desde a antiguidade, desde os antigos egípcios até os aborígenes americanos, o Sol sempre foi considerado como um Deus, como algo, uma divindade. Vários são os povos que consideravam o Sol uma divindade. Em relação a nós, dentro da ciência, afinal, o que é o Sol? Gente, todos sabemos o Sol é a estrela em torno da qual a Terra gira e os demais planetas do nosso sistema giram. Temos que saber ainda que o Sol é a nossa principal fonte de energia. Nós, o planeta Terra, depende demais da energia que nós recebemos do Sol, certo? Afinal, o Sol, como é que ele faz para essa emissão de energia? Gente, no Sol, a cada instante, a cada 1 segundo, existe uma fusão, uma queima de matéria numa reação de fusão nuclear, onde uma quantidade muito grande de massa é queimada e é transformada em energia. O Sol, ele está num estado intermediário entre líquido e sólido. Para a gente ter ideia, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, do Sol é 1,4. Então, dentro desse estado intermediário, lá dentro dele ocorrem essas reações de fusão e essas reações liberam matéria e liberam energia. Ora, se o Sol perde matéria, evidentemente um dia o Sol vai acabar. Mas não te preocupa que vai demorar um pouquinho, dá de fazer um monte de coisa antes, ok? Gente, a temperatura do Sol é absurdamente grande. A gente, só para ter ideia, a temperatura no núcleo solar, ela fica em torno de 14 milhões de Kelvin, ou seja, é quente, certo? Pois bem, então o Sol emite matéria e energia. O Sol emite energia na forma de ondas eletromagnéticas. Aí alguém podia perguntar, que tipo de onda? Todas. Desde sinais de rádio, passando por sinais de micro-ondas, raios infravermelhos, luz visível, raios ultravioletas, raios X, raios gama, os temíveis raios cósmicos, ou seja, a onda eletromagnética de todas as matizes. E também emite matéria, que é isso que algumas pessoas às vezes não concebem. O Sol emite matéria através do chamado vento solar. Pessoal, o que é afinal o vento solar? O vento solar nada mais é do que uma emissão de íons positivos, chamados de raios alfa, equivale a íons positivos do gás hélio. Eles possuem massa e carga positiva. E íons negativos, ok? Que equivalem a elétrons. Então o Sol emite energia através de ondas eletromagnéticas e emite matéria através do chamado vento solar. Só para a gente ter uma noção, né? Tem gente que até hoje não acredita que o homem esteve na Lua. E, respeitosamente, o meu pai, ele não acreditava que o homem tivesse ido na Lua. E quando a gente brincava com ele, ele dizia, e aquela foto? A foto que eles falam é aquela foto onde o Neil Armstrong finca a bandeira americana na Lua e tem-se a impressão que a bandeira está tremulando. Na Lua não tem atmosfera, a atmosfera lunar é desprezível. Como é que a bandeira vai tremular? Não há vento. Opa, mas pode haver o vento solar. Então pode haver ali uma descarga de vento solar naquele momento, naquela região. É só uma colocação, tá? Reverencio a memória do meu pai. Gente, então o Sol emite energia na forma de ondas eletromagnéticas e emite matéria através do chamado vento solar. Certo? Senhores, da energia emitida pelo Sol através de ondas eletromagnéticas, nosso planeta, o Sol emite energia em todas as direções e sentidos. O nosso planeta absorve 1 bilionésimo do total emitido. Alguém pode achar que 1 bilionésimo não é nada. Só que, para aí, a energia é tanta que esse 1 bilionésimo equivale a 99% da energia que a Terra absorve. O outro 1% vem de reações nucleares internas e de interações gravitacionais com os astros. Que astros? A Lua, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e o Sol. Novamente o Sol entra.
Então observe a dependência nossa do planeta Terra em relação à energia que a gente recebe do Sol, ok? Dessa energia que a Terra recebe do Sol, o que ocorre com ela? Senhores, dessa energia, 66,6% é absorvida no aquecimento e evaporação das moléculas de água, ok? Então observe, 23,3% é absorvida no aquecimento dos solos, 10% no aquecimento das massas de ar. E se a gente fizer a soma, sobraram míseros 0,1%, que são absorvidos nas reações de fotossíntese. Ok? Senhores, se vocês observarem, as reações de fotossíntese, elas são simplesmente a base da cadeia alimentar. E percebam, do total que a Terra absorve, apenas 0,1% são absorvidos nesse tipo de reação. Ou seja, é muito pouco. Então esse espectro energético é muito perigoso. Gente, dessa energia que a Terra absorve, como é que nós humanos utilizamos? Da energia do aquecimento e evaporação das águas, de que maneira nós usamos isso? Senhores, imagina, molécula de água, ela evapora. Vai para o estado de vapor d'água sobe, gera umas nuvens. Nuvem gera chuva, a chuva cai. A chuva cai e irriga os solos. Sem irrigação, sem safra, sem colheita, sem alimento. Agora ainda é possível que se faça, quando a chuva cai, vai encher rio, lago, etc., pode-se represar massas de água, gerando quedas d'água. Ora, embaixo das quedas d'água se pode colocar turbinas, onde a energia hidráulica da água em movimento pode ser convertida em energia elétrica. As usinas hidrelétricas. Para quem não sabe, a hidroeletricidade ou hidreeletricidade, tanto faz, se constitui na principal matriz energética de geração de energia elétrica no Brasil. Hoje, aqui no Brasil, dados de 2020, 75% da energia disponibilizada da energia elétrica disponibilizada vem de hidroeletricidade. Senhores, isso não é uma tendência mundial, né? Poucos são os países que têm essa topografia que permite isso, ok? Somente o Brasil, a Noruega e a China têm esse grande número, esse grande valor de energia hidrelétrica, certo? Gente, nos demais países, a principal matriz de energia elétrica ainda é o petróleo. Pois bem, do total da energia absorvida, 23,3% aquece os solos. De que maneira nós humanos aproveitamos isso? Ora, imagina uma árvore. Um dia a árvore cai. Vem areia e cobre. Milhares de anos de aquecimento, a árvore, ela desidrata. Milhares de anos de aquecimento, ela petrifica, torna-se um fóssil, uma pedra. Milhares de anos de aquecimento, esse fóssil se esfarela, tornando-se um óleo farelento, que já era usado pelos antigos romanos. Na época em que Jesus esteve no planeta, os romanos já usavam lampiões para iluminação pública, alimentados com esse óleo de pedra. Eles chamavam de óleo de pedra, em latim, petraóleo. Petróleo. Mas não é só o petróleo, carvão natural, ok? O carvão mineral, digo, o gás natural, etc. Todos os combustíveis fósseis, eles estão nesse 23,3%. Para quem não sabe, os combustíveis fósseis, desde o século XVIII, constituem-se na principal matriz energética no planeta Terra. Vocês lembram o século XVIII? O principal fenômeno científico, tecnológico do século XVIII foi a Revolução Industrial. Qual era o combustível que moviam as máquinas da Revolução Industrial? Carvão mineral. Certo? Senhores, 10% aquecimento das massas de ar. As massas de ar aquecendo geram regiões de alta e baixa pressão, geram os ventos. De que maneira nós humanos aproveitamos isso? Ora, existem as usinas eólicas para geração de energia elétrica. Mas isso ainda é muito pouco usado no planeta. Muito pouco mesmo. Ok? Mas vocês devem lembrar que houve uma época em que a energia dos ventos era a principal matriz de mobilidade a grandes distâncias. Na época dos grandes descobrimentos, qual era o combustível que movia os navios, as caravelas? Vento. Ok? E, gente, obviamente as reações de fotossíntese, elas constituem a base da cadeia alimentar. Se por um acaso acontecer alguma catástrofe e de alguma maneira a Terra for impedida de absorver energia solar, alguém poderia perguntar, mas como é que isso podia acontecer? Imagina a detonação de um artefato nuclear de alta potência.
estouraram uma bomba termonuclear numa cidade lá do hemisfério norte. Será que a radiação emitida chega a nós aqui no sul do hemisfério sul? Chega. Será que é letal? Não. Ela se dispersa, mas chega. Agora imagina essa detonação, ela ia provocar uma subida para a atmosfera de tantas partículas que isso poderia gerar uma espécie de um lençol de partículas em volta do planeta que poderia impedir o ingresso de energia radiante no planeta. É o mesmo fenômeno que pode ocorrer se um meteoro, se uma pedra gigante chocasse com a Terra. Isso já ocorreu. Consta que há alguns milhares de anos, uma pedra gigante dessas colidiu, onde hoje fica a região entre Cuba, as Bahamas e o sul da Flórida, nos Estados Unidos. Existe ainda hoje uma cratera no fundo do mar e que ela pode ser percebida. Essa colisão foi tão violenta que provocou a suspensão de tantas partículas que por um período que não foi muito longo, mas chegou a ser letal, impediu o ingresso de energia radiante, de energia solar. Isso provocou uma queda na temperatura média da Terra de alguns graus Celsius, que gerou uma nova era do gelo. Pode acontecer de novo? Sim, pode acontecer. Ok? Então percebam a nossa fragilidade. E se acontecer um fenômeno desse? Certamente vai haver uma diminuição no aquecimento das águas. Pode ser trágico, mas não é letal. Pode haver uma diminuição no aquecimento dos solos, pode ser trágico, mas não é letal. Pode haver uma diminuição no aquecimento das massas de ar, pode ser trágico, mas não é letal. Pode haver uma diminuição na energia reservada para as reações de fotossíntese. Isso é letal. Ok? Então observem, esse nosso espectro energético é muito frágil. Gente, nós falamos então que no impedimento do ingresso de energia radiante na Terra. Isso tem um nome. A isso a gente chama de inverno nuclear. Inverno nuclear. Já ouviu falar nisso? Senhores, falando em inverno nuclear, é a denominação de uma situação que pode ocorrer se de alguma forma a energia radiante emitida pelo Sol for impedida de entrar parcial ou totalmente no nosso planeta. Isso pode ser ocasionado, como já falamos, pela detonação de um artefato nuclear de grande potência ou pelo choque de um meteorito gigante com o planeta. A quantidade de poeira e detritos erguidos provocaria o impedimento do ingresso de energia radiante. Isso poderia ocasionar uma nova era do gelo, que poderia ser letal à vida como nós a conhecemos. Ok? Gente, nós falamos ainda, vocês devem perceber, nós falamos ainda que em reações de interação com os demais astros. Essas interações nós vamos ver num segundo momento sobre cosmologia. Essas interações podem gerar, por exemplo, o fenômeno das marés. Nós falamos no vento solar. O vento solar pode gerar problema em telecomunicações aqui no planeta. O vento solar pode gerar também um fenômeno muito bonito chamado aurora austral, aurora boreal. Já ouviu falar nisso? Nós falamos disso na nossa aula, no nosso encontro número 2 de cosmologia, ok? Abraço a vocês e conte conosco.